Olá, minhas irmãs, olá, meus irmãos, boa tarde. Mais uma vez estamos aqui no Sabadão. Eu sou Paulo Fernandes e aqui estamos nos reunindo no programa Filosofia do Espírito. Filosofia do Espírito é esse espaço nosso, eletrônico, não é virtual, né? Vamos fazer aqui uma correção conceitual já. Nós estamos num espaço em busca do conhecimento, embora este conhecimento técnico, filosófico, não seja exatamente o nosso objeto principal de estudos, mas vamos fazer aqui uma brincadeira. Nós não estamos no mundo virtual. Mundo virtual, esse termo virtual é filosófico, é do velho Aristóteles lá já. Mas virtual não significa que algo que não tenha sido ainda realizado. Nós já estamos numa reunião que está se iniciando novamente, ou seja, está se tornando realidade. Como que essa nossa reunião, esse nosso encontro de sábado se torna realidade? Através dos recursos tecnológicos eletrônicos. Então, nós não estamos no mundo virtual, nós já estamos no mundo real. A forma como esse mundo se concretiza, para nós aqui, a nossa interação é eletrônica. Então nós estamos no mundo real, nos comunicando através de recursos eletrônicos. Só um detalhe, né? Um conceitozinho para a gente ir aferindo os nossos conhecimentos conceituais e aplicando corretamente os conceitos. Então, o mundo virtual é um mundo que não se realizou ainda. Podemos relacionar de uma forma aproximada com o mundo das ideias de Platão. O mundo ideal, o mundo virtual, o mundo real. Embora a nossa comunicação e nossa reunião se dê por via eletrônica. Então, dizer que o mundo da internet é um mundo virtual é errado. Muito boa tarde, sejam muito bem-vindos e desculpem a brincadeira inicial, que é correta, na verdade. Quem frequenta pela primeira vez hoje esse nosso espaço de estudos, eu sou Paulo Fernandes e sou um facilitador aqui da nossa busca pelo autoconhecimento. Por isso que eu digo que conhecimento tecnológico, conceito filosófico que não sirva para o autoconhecimento, para nós aqui é só motivo de brincadeira, tá? Porque o nosso papo aqui é sério quando diz respeito a ser humano, quando diz respeito à alma, quando diz respeito a espírito, independentemente da vertente filosófica ou religiosa que os nossos irmãos, nossas irmãs frequentadores deste nosso espaço adotem para a sua manifestação íntima de religiosidade ou de filosofia ética e de moralidade. Moralidade não no sentido moralista, mas o campo exclusivo da liberdade, segundo o conceito do filósofo Immanuel Kant. Moral é o campo maior da razão, onde somos capazes de realizar a liberdade. Não tem nada a ver com moralismo tacanho. Isso para o Kant se chama costumes. Aqui, moral para nós é o campo da liberdade, no qual se inserem a ética e também o direito. Tá? E nós iniciamos, há alguns meses, uma série de estudos intitulado O Evangelho de Jesus. E na semana passada eu senti necessidade por alguns comentários dos nossos irmãos, das nossas irmãs. É isso que eu queria avisar. Aqueles que frequentam esse nosso espaço pela primeira vez, o nosso encontro aqui de sábados, no seguinte formato: eu faço uma parte expositiva, os irmãos vão analisando, criticando durante a minha exposição e depois apresentam as suas críticas, suas sugestões, os seus questionamentos, e eu, na medida da minha capacidade e do tempo, respondo ainda hoje, ao vivo aqui mesmo, logo em seguida, a parte expositiva, que eu tenho procurado ser um pouco mais disciplinado nesse ponto e reduzir um pouco o tempo de exposição, exatamente para que a gente tenha um pouco mais de tempo para debates. Tá? Então fiquem à vontade,
para formularem seus questionamentos, fiquem à vontade para formularem suas críticas. Como nós estamos num espaço de filosofia espiritualista, serão também muito bem-vindas críticas da filosofia materialista, atualmente chamada biologista, né? Sempre com uma única exigência que a gente faz aqui, que é um pacto que nós, desta comunidade, faz questão de destacar, que é o sentimento de respeito. Por quê? Porque respeito é o sentimento que, ainda segundo o conceito de Kant, nos distingue dos demais animais inteligentes. Respeito é coisa de ser humano. É só isso que a gente exige aqui, reciprocamente. Sejam muito bem-vindos, então. Mais uma vez, obrigado pela presença e pelo prestígio que vocês conferem a esse nosso estudo. Na semana passada, dentro da série O Evangelho de Jesus, eu senti necessidade de fazer alguns esclarecimentos e um desafio para mim também, fazer filosofia das religiões comparadas, ou filosofia comparada das religiões. E tendo em vista o caráter, a perspectiva reencarnacionista da nossa busca por aqui, do nosso campo filosófico, é uma filosofia do espírito, mas pautada sobre o princípio da reencarnação. Nós trouxemos para o nosso debate aqui, para os nossos encontros, evidentemente que aqui sempre é um campo para nós introduzirmos conceitos. Tá? Dá para aprofundar? Dá para aprofundar. Mas nós procuramos, a princípio, apresentar os conceitos de uma forma ampla e fazer uma filosofia popular, como era também a ambição do Kant. Eu creio que ele não conseguiu, mas nós vamos tentar nesse sentido mesmo, porque nós não temos a elevação do entendimento filosófico do senhor Immanuel Kant, né? Então, tenho certeza que a gente vai colocar as coisas aqui, como temos feito nesses 2 últimos anos, de uma forma que nós consigamos transmitir alguns conceitos de uma maneira bastante acessível, e aí, se não conseguir, a deficiência é evidentemente minha, mas para que a gente utilize esse conhecimento conceitual aqui, para nós, segundo a orientação de Sócrates, agora o velho filósofo, consigamos desenvolver a virtude. Esse é o objetivo de todo conhecimento, e o mais elevado objetivo do conhecimento, segundo Sócrates, diz: todo conhecimento só faz sentido se for para nos auxiliar a desenvolvermos virtude. E virtude, segundo Kant, é o que vai nos liberar, que vai nos libertar, ou seja, propiciar condições de nós realizarmos no mundo, aqui, agora, já, a nossa liberdade, como autonomia da nossa vontade. E isso, segundo Kant, isto é a ética. Isto é a moralidade, né? A liberdade. Nesse sentido, nós concordamos em trazer reflexões de outras filosofias igualmente reencarnacionistas. E por isso estamos tentando fazer aqui uma filosofia comparada das religiões. Semana passada fiz uma introdução sobre o cristianismo reencarnacionista, portanto, o hinduísmo da vertente Vaishnava, os nossos irmãos Hare Krishnas, e o budismo tibetano. Tendo em vista a colocação, uma questão apresentada por uma das nossas irmãs, a Fernanda Guizo, um abraço, Fernanda, muito obrigado pela confiança da pergunta que você nos colocou. Eu vou tentar aprofundar um pouco hoje a relação, sempre de uma forma bastante suasória, mansa por enquanto, sem muita densidade, exatamente para a gente alcançar o objetivo, que é atingir a todos. Né? Ela perguntou se Krishna, Jesus e Krishna poderiam ser o mesmo espírito. Essa é uma pergunta muito, mas muito pertinente do ponto de vista filosófico. Evidentemente aqui que nós não estamos entrando no campo e tampouco no debate religioso, mas filosófico das religiões, e isso nos permite, portanto, essa liberdade de investigarmos questões como essas.
Estamos falando no campo da filosofia reencarnacionista, espiritualista reencarnacionista. Essa pergunta da Fernanda Guizo eu digo muito pertinente porque, analisando, como eu mesmo falei inicialmente na aula passada, analisando o Bhagavad Gita, que é o Evangelho de Krishna, a boa nova trazida por Krishna, ou seja, o caminho para a liberação, segundo Krishna, da roda da reencarnação, da samsara, falando do ponto de vista do cristianismo espírita, portanto, reencarnacionista também. Jesus veio com a mesma missão, de nos orientar para o caminho para a verdade, para a vida plena, ou seja, para que nós nos tornemos espíritos liberados das necessidades reencarnatórias, pelo menos neste planeta Terra. Então a pergunta da Fernanda faz todo sentido. Eu já me fiz essa pergunta há um bom tempo atrás, algum tempo atrás. Se Krishna poderia ser o mesmo espírito que 800 anos depois, 1000 anos depois, 600 anos depois, não consigo precisar exatamente. A tradição Vaishnava talvez tenha mais referências com relação a isso, nossos irmãos, com exatamente o século que é atribuído à existência de Krishna no planeta. Se Krishna poderia ter reencarnado há 2000 anos, como o Espírito Jesus, como o personagem histórico cristão, fundador do cristianismo, Jesus. Essa é a pergunta da Fernanda Guizo, e é uma pergunta que eu já me fiz também. Então, vamos aprofundar um pouco hoje. Não tenho pretensão de responder essa questão, de uma forma inquestionável, dogmática, portanto. Mas nós temos condições de tirarmos as nossas próprias conclusões, desde que, com dedicação, com disciplina, com determinação, com respeito, com humildade, mergulhemos nos ensinamentos de Krishna e nos ensinamentos de Jesus. Eu sei de uma coisa, isso eu posso atestar pelos estudos que eu já fiz nesse sentido, a aproximação é muito grande da moral. E é isso que nos interessa aqui. Não são detalhes da vida de cada um, enquanto espíritos no mundo, não são detalhes da vida prática, familiar, social, profissional de cada um, não. A letra mata. Não nos esqueçamos disso, como diz Jesus, o Espírito é que dá vida. Então aqui nós vamos tentar hoje aprofundar um pouco, inicialmente, porque esse estudo seguramente vai demandar muitos e muitos meses de dedicação nossa, e na medida que for havendo interesse, a gente continua. Se o interesse desviar para outro campo da filosofia das religiões, a gente tenta seguir, dentro sempre do objetivo principal, que é a busca pelo autoconhecimento. Tá certo? Então, nesse sentido, eu trouxe para a gente refletir um pouco hoje alguns ensinamentos de Krishna, Senhor Krishna, que se encontra no Evangelho de Krishna, que é o livro Bhagavad Gita. E eu utilizo esta versão, acho que nós temos uma foto aí dessa versão do Bhagavad Gita, dessa tradução do Bhagavad Gita, que foi realizada pela maior autoridade no Ocidente, que veio da Índia, Sua Divina Graça Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Prabhupada foi um homem santo, segundo a tradição indiana, Vaishnava, que trouxe para o Ocidente esta religião Vaishnava, essa tradição hinduísta dentro do hinduísmo, que são milhares de vertentes, a tradição Vaishnava. Então, dentro deste livro Bhagavad Gita, nós temos, como temos dentro dos 4 evangelhos de Jesus, Mateus, Marcos, Lucas e João, toda a história de Krishna, como temos toda a história de Jesus, e o desenvolvimento da sua doutrina, da sua filosofia. No caso de Krishna, a nós registrada por Arjuna, seu discípulo, e é exatamente esse diálogo. O Bhagavad Gita é um diálogo entre Krishna e Arjuna. Segundo o nosso entendimento na aula passada, com base nas pesquisas do professor alemão Carsten Peter Tiede, o Evangelho de Mateus também é um evangelho testemunhal, como é o Bhagavad Gita.
Krishna falando, Arjuna ia registrando e dialogando. No Evangelho de Mateus, segundo o professor Carsten Tiede, Jesus ia falando e Mateus ia anotando. O Espírito Emmanuel, através da psicografia do Chico Xavier, confirma essa tese. Na verdade, essa tese foi confirmada academicamente na Universidade de Oxford, por esse professor, confirmando a tese revelada por Emmanuel no livro Paulo e Estevão. Nós temos aqui, então, um caso de uma pesquisa acadêmica confirmando uma revelação espírita. Então, diz Krishna, junto de Arjuna, voltando um pouco à aula passada, Arjuna é um príncipe guerreiro, estava prestes a enfrentar uma batalha, chamada Batalha de Kurukshetra. Kurukshetra seria uma região na Índia, segundo essa tradição. Existe realmente este local onde foi travada esta batalha e onde se deu este diálogo entre Krishna e Arjuna, e este ensinamento do Bhagavad Gita surgiu dali. E o Arjuna estava num dilema moral. De repente ele pede o apoio de Krishna, o Senhor encarnado. Isso é um detalhe que nós não vamos entrar agora, porque exigiria um aprofundamento absurdo tanto na doutrina Vaishnava, na tradição Vaishnava, que é uma coisa que é mais própria para os teólogos da tradição do que para nós, mas eu vou fazer algumas relações aqui entre Krishna, Senhor Krishna, e o Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo, neste sentido, tentando responder à pergunta da Fernanda. Então, no capítulo 1, no verso 1 do Bhagavad Gita, eu vou colocar sempre a tradução, e o comentário, que é o mais importante para nós, ocidentais, que não somos especialistas na tradição Vaishnava, os comentários de sua Divina Graça Prabhupada. É fundamental e é isso que torna esse livro, para nós, absolutamente claro, cristalino e de fácil entendimento. No capítulo 1, verso 1, diz o seguinte do Bhagavad Gita, sua Divina Graça Prabhupada. Bhagavad Gita é a ciência teísta, ou seja, é a forma como nós podemos tomar conhecimento da divindade, de Deus. É uma ciência, portanto, que não é materialista, não é biologista, é uma ciência teísta, que acredita em Deus. Ela é a ciência teísta perfeita, porque é falado diretamente, foi ditado diretamente pela suprema personalidade de Deus, Sri Krishna, Senhor Krishna. Então, sua Divina Graça Prabhupada diz que o Bhagavad Gita é a ciência perfeita para o conhecimento do divino, não de Deus como essência, de Deus como ser em si, não, mas de toda a divindade da existência humana e da existência do universo como um todo. Por quê? Porque ele foi ditado, ele foi falado diretamente pela suprema personalidade de Deus, que é Sri Krishna. Então, complementando aqui, foi falado pessoalmente pelo Senhor quando ele esteve pessoalmente presente neste planeta para orientar a humanidade. Então, segundo a tradição Vaishnava, os nossos irmãos Hare Krishna, Krishna esteve pessoalmente no planeta para orientar pessoalmente a humanidade. Isso é importantíssimo, isso é fundamental. Por isso que é a ciência teísta perfeita. Nós temos aqui, em comparação a essa afirmação de que Krishna, Senhor Krishna, é a suprema personalidade de Deus. O que significaria isso de uma forma analógica para nós que não temos o entendimento perfeito da tradição indiana? Eu interpreto essa suprema personalidade de Deus como a encarnação do Verbo de Deus, da palavra de Deus, do sentimento de Deus. Nossos irmãos, me parece, e aí se alguém tem um conhecimento mais aprofundado disso, como tem o meu irmão
Lucas Sacks, que é o teólogo para mim, mais autorizado dentro dessa tradição Vaishnava, se Krishna seria a encarnação do próprio Deus. Tá? Eu já ouvi algumas exposições nesse sentido, e aí, né, nós vamos encontrar exatamente o mesmo pensamento dentro da tradição cristã. Né? Então, a suprema personalidade de Deus. O que é uma persona? O que é uma personalidade? A personalidade é a manifestação de uma persona, de uma pessoa. No caso de Krishna, suprema é que não tem nenhuma acima dela. Então, a suprema personalidade de Deus no mundo é o Senhor Krishna. Vamos ver um pouco algo de uma tradição, da tradição cristã que está mais perto de mim. Pelo menos que sou fui criado nesta existência como cristão, especialmente cristão católico. Né? Então nós temos no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, exatamente essa afirmação. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João, Evangelho de João, São João, capítulo 1, versículo 1. Ele estava no princípio com Deus. O Verbo estava no princípio com Deus. O Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. Então a gente entende aqui a imprescindibilidade do Verbo para a realização, para a criação das coisas. Nada se fez sem o Verbo. Tá? Nele, o Verbo, estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Até aqui, perfeito, não há nada que possa nos identificar este ensinamento do Evangelho de João com o ensinamento de Sri Krishna no capítulo 1, verso 1 do Bhagavad Gita. Né? Mas aí nós temos, neste versículo mesmo, nesse capítulo 1 do Evangelho de João, no versículo 14, exatamente esta fala de João. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então aqui a gente tem uma identificação, tá, daquela fala do capítulo 1 do Bhagavad Gita. Sri Krishna é a suprema personificação de Deus. Ou seja, é o Deus tornado pessoa entre nós. Isto seria Sri Krishna. Segundo João, e o Verbo que estava com Deus, e o Verbo que era Deus. E aqui a gente pode especular um pouco, refletir um pouco no sentido dessa palavra, o Verbo, né? E na tradição filosófica cristã, isso é interpretado como do termo grego, os evangelhos foram escritos em grego, logos. Logos seria o verbo. Né? E esse verbo, esse logos, seria a potência divina criadora. Por isso que João vai falar. Nada se fez sem ela, sem essa potência divina, esse verbo. E o verbo aqui a gente pode entender como a manifestação da vontade. Deus, essência, inteligência, suma, inteligência, suprema, suma, vontade, criadora. Essa vontade criadora, que é Deus, manifesta-se no momento da criação como uma palavra, como um verbo que traduz essa vontade. Quero, fala lá na Gênesis, eu quero que seja feita a luz. Eu quero que seja feito isso. E o querer
de Deus, manifestado nesse verbo, cria. Do nada. Do nada como a gente entende a matéria. Né? Não vamos tentar entrar senão a gente vai se perder num labirinto difícil de sair, porque a gente vai estar tentando decifrar a inteligência que é Deus e, sobretudo, a vontade de Deus. E nós não temos capacidade para isso. Né? Vamos baixar a nossa bola aqui. Desce daí, Joãozinho. Como diz a minha esposa Dilnei. Né? Desce daí, Joãozinho. Não vai por aí, como os Espíritos falaram para Kardec. Olha, não envereda por aí tentar conhecer a essência de Deus, que você vai cair num abismo profundo e incomensurável, que você não tem como sair. Falta-lhes o desenvolvimento de um sentido. Sexto sentido? Não sei. Sétimo sentido? Não sei. O oitavo sentido? Não sei. Mas os Espíritos falam para nós. Falta o desenvolvimento para os humanos, habitantes da Terra, de um sentido que lhe seja capaz de dar a conhecer a essência de Deus. E, consequentemente, se deduzirá, se concluirá, se conceituará a essência Espírito. Mas não dá para a gente ainda. Dá para a gente pensar assim. A manifestação da inteligência suma, da suprema inteligência e misericórdia, que é Deus, da sua vontade, se traduz numa palavra: eu quero. E esse querer de Deus cria universalmente. É isso que João fala aqui. Só que, neste versículo 14 do Evangelho de João, capítulo 1, ele vai dizer que o verbo não ficou só na manifestação da vontade, na expressão da inteligência suprema divina e na expressão do seu querer, da sua vontade na criação. De repente, num momento, o verbo encarnou. E aqui a gente tem uma identificação, sob o meu entendimento, meu parco entendimento, absolutamente perfeito. Sri Krishna é a suprema personalidade de Deus aqui na Terra. Jesus é a encarnação da suprema vontade criadora de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória. João está testemunhando. João foi testemunha ocular da encarnação de Jesus. Como a glória do unigênito do Pai. Ligado unigeneticamente com o Pai. Alguns chamam Jesus do primogênito, ou seja, aquele primeiro junto do Pai, cheio de graça e de verdade. É óbvio que aqui nós nos encontramos no campo da filosofia espiritualista, mais pautada pela interpretação, pela leitura, pelo esclarecimento dos evangelhos, segundo o Espiritismo. E aí nós temos a explicação do Evangelho segundo o Espiritismo, que é reencarnacionista, uma filosofia, uma doutrina cristã reencarnacionista, que vai nos explicar a origem de Jesus, não como Deus, mas como um dos espíritos mais purificados, portanto, um dos espíritos criados mais remotamente por Deus. Tanto que o próprio Jesus já veio, encarnou, deu testemunho disso, dizendo: eu e o Pai somos um, unigênito. Por quê? Porque ele já havia, segundo a nossa orientação espírita, ele já havia, como um espírito puro, muito antigo, comungado perfeitamente o seu sentimento, amor, com a força primordial, a força genésica, a força seminal de Deus, Deus que é amor, como o próprio João Evangelista vai revelar mais tarde no seu Evangelho. Então é assim que eu entendo com a glória do unigênito do Pai. Assim, segundo a explicação espírita, isso faz muito mais sentido para mim do que anteriormente, segundo a tradição católica da qual eu comungava. Então a gente vê
que, segundo a tradição católica, a interpretação dos nossos irmãos católicos e protestantes, assim como alguma vertente da tradição Vaishnava, Krishna é tanto a encarnação de Deus no mundo para orientação, para guiar a humanidade, quanto Jesus é, segundo as tradições católica e protestante, a encarnação de Deus. Por isso que é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, Espírito de Deus. É a Trindade na unidade. Essa é a explicação da Santíssima Trindade. 3 manifestações de Deus que é único. Nós não vamos entrar por aí. Nós vamos, como a gente estabeleceu inicialmente, nós vamos tentar relacionar o que mais interessa para nós dos ensinos de Krishna, dos ensinos de Jesus. Só um esclarecimento. A tradição católica, a tradição espírita, mostra, por revelação, a revelação é aquela comunicação espiritual realizada através de médiuns. E essa é uma interpretação, um entendimento do Espiritismo. Jesus não é Deus. Jesus é um espírito criado por Deus. Há muito mais tempo que eu, por exemplo. Tanto que Jesus já era perfeito. No momento em que Deus criou o espírito, o princípio inteligente que se transformou no espírito que encarnou uma vez como patriarca da tribo de Israel, Abraão, Jesus fala isso em determinado momento dos evangelhos. Antes de Abraão ser, eu já era. Então, isso eu interpreto assim, antes de Abraão, o princípio inteligente que evoluiu e desenvolveu a sua inteligência instintiva, animal, e converteu essa inteligência em consciência, autoconsciência, isso é transformar-se, isso é a individualização do princípio inteligente que passa a se identificar como um indivíduo, como um ser. Nesse momento em que Abraão realizou esta sua autoconsciência, Jesus já era um espírito puro. Então aí a gente tem uma noção da antiguidade desse espírito que encarnou entre nós com o nome de Jesus em relação a Abraão, não é em relação a mim não. Onde Abraão está hoje eu nem sei. Eu sei onde eu estou e o que eu estou fazendo aqui. É só para a gente ter uma ideia, da anterioridade desse Espírito Jesus. Por isso, assim como a gente pode ter uma ideia, admitindo a hipótese, sem qualquer pretensão de esclarecer isso e tampouco de ofender os nossos irmãos Hare Krishnas, admitindo a hipótese de que, como o Espiritismo esclarece, Jesus não é Deus, Jesus é criatura de Deus. Krishna também não seria Deus, mas sim a criatura de Bhagavan, da suprema inteligência criadora, segundo a tradição hinduísta, segundo a tradição indiana. Brahman seria o Deus único. Krishna não seria Deus, seria um espírito, uma inteligência também criada por Deus. Neste sentido, o Espiritismo vai dizer que Jesus, como o governador do planeta Terra, e que seria essa função de Jesus, como governador do planeta Terra. Outro dia um amigo protestante até comentou isso comigo, falou, mas o Espiritismo considera Jesus o governador do planeta Terra. Isso seria um Deus para o planeta Terra. Eu falei, tranquilamente. Poder-se-ia considerar Jesus, esse espírito puro, antiquíssimo, muito mais antigo e autorrealizado do que a própria conscientização de Abraão, como um Deus para nós, no sentido não do Deus único, mas no sentido dos santos da tradição católica, no sentido do panteão indiano, Krishna, Shiva, Vishnu, nesse sentido Jesus, mas muito além dos demais santos da tradição católica. Então, quando a gente diz que Jesus é o governador do planeta, os espíritos esclareceram que
Foi ele, junto com uma pleiade, né, compondo uma pleiade de espíritos puros, de Cristos. Este termo não diz referência somente a Jesus. Jesus é um dos, sabe-se lá quantos Cristos. É um estado consciencial, é um estado espiritual, é um status espiritual, esse título de Cristo. Tá? Como pode ser Krishna. Tá? Quando o Sol desprendeu o magma, o pedaço de magma que ia gerar o sistema solar, essa pleiade de espíritos puros, sob as ordens do Criador, condensou, elaborou este magma incandescente ao ponto de transformá-lo em planeta como o nosso planeta Terra, em condições de receber-nos para a continuidade da nossa evolução espiritual, que não começamos no planeta Terra e não vamos terminar no planeta Terra. Os Espíritos deixam isso muito claro. Então, por isso que Jesus é o governador do planeta. E nessa governança, o que mais interessa? É o planeta? Não. Não é o planeta que mais interessa. É ele servir de abrigo, de moradia, de condições para que nós evoluamos. Que a matéria se transforma. O espírito evolui. Tá? Então Jesus teria criado não só as condições atmosféricas planetárias para nós, mas preparado condições culturais, condições filosóficas, condições científicas, condições morais no planeta para que nós pudéssemos estar aqui agora com todo esse conhecimento filosófico, religioso e tecnológico que nós temos. Isso é governança da parte de Jesus. Então, quando os Espíritos nos disseram que, preparando essa morada para nós, o governador Jesus enviou antecessores à sua própria vinda. Então, todos os profetas antes dele, da vinda dele, foram, segundo a tradição espírita, enviados diretamente por Jesus para preparar a humanidade. Então, a gente tem, vamos verificar um pouco mais aqui do Bhagavad Gita, para a gente começar a entender um pouco, mergulhar nesse universo deste estudo comparado entre o Bhagavad Gita e os Evangelhos de Jesus. Então, no capítulo 2, no verso 7, o Arjuna, o discípulo de Krishna, que era esse príncipe guerreiro, está confrontado com um dilema, por um dilema. Ele é um príncipe guerreiro, a batalha de Kurukshetra está sendo iniciada e ele vai ter que guerrear. E ele está sendo orientado no carro, no seu próprio carro de guerra, por Krishna. Krishna está do seu lado, ele pediu proteção, ele pediu ajuda, Krishna está do seu lado, orientando ele. E aí ele fala, olha Krishna, me guia nessa batalha, me auxilia, porque eu tenho que salvar o reino do meu pai, eu tenho que salvar minha família, eu tenho que salvar meus pais, meus irmãos, e eu tenho que combater o inimigo. Krishna fala para ele, estamos aqui, estamos juntos, vamos lá. E aí ele fala, me coloque em condições propícias para vencer essa batalha. E Krishna fala, pode, então estamos aqui, vamos lá, vamos juntos. E aí ele se depara, Krishna o localiza bem posicionado e ele enxerga o seu inimigo. Ele enxerga o campo inimigo e identifica as pessoas contra as quais ele vai ter que guerrear e vai ter que matar. E do outro lado do campo de batalha estão quem? Seus parentes. Avós, tios, primos. Ele fala, opa, peraí, é essa batalha que eu tenho que travar? Eu vou ter que matar o meu sangue, meus parentes de sangue? Para quê? Para eu ter o meu reino preservado, para eu ter a terra, para eu ter a minha vida preservada, para eu ter continuidade na minha existência? Krishna fala, é isso aí, entendeu direitinho. Aí o Arjuna fala assim no capítulo 2, verso 7. Agora estou confuso quanto ao meu dever e perdi toda a compostura devida à reles fraqueza.
foi abalado por essa visão, por essa constatação de que a guerra estava se dando entre a mesma família. Nesta condição, estou lhe pedindo que me diga com certeza o que é melhor para mim. Arjuna, príncipe guerreiro, falando para o seu orientador. Aqui estou, seu discípulo é uma alma rendida a você. Por favor, instrua-me. Esta é a postura de Arjuna diante da batalha que ele iria iniciar agora. E aí no verso 9, ele vai dizer o seguinte, fala, Govinda, que é um dos nomes da Suprema Personalidade de Deus, Krishna, Govinda, eu não vou lutar. E se cala. No verso 10, Krishna, no meio dos dois exércitos, estão posicionados entre os dois exércitos, Krishna e Arjuna. Krishna está no carro de batalha junto com Arjuna. Krishna, no meio dos dois exércitos, sorriu e disse as seguintes palavras ao desconsolado Arjuna. Verso 11, disse o seguinte, a Suprema Personalidade de Deus disse, ao falar palavras cultas, você está lamentando pelo que não é digno de pesar. Ou seja, Krishna falou, você está usando um linguajar rebuscado para lamentar algo que não merece ser lamentado. Como assim? A morte dos meus parentes, por mim, não merece ser lamentada? É isso que Krishna está falando. Sábios, continua Krishna, são aqueles que não se lamentam nem pelos vivos, nem pelos mortos. Verso 12 agora, para a gente chegar num ponto de comparação com o Evangelho de Jesus. Krishna vai continuar dizendo no verso 12 a Arjuna, nunca houve um tempo em que eu espírito, não existisse. Nem você, nem todos esses reis. E no futuro, nenhum de nós deixará de existir. Krishna está ponderando a Arjuna, então, que ele está lamentando pela morte dos seus parentes, dos seus familiares. Mas você está lamentando por quê? Nunca houve um tempo, e nem vai haver um tempo, em que vai haver a morte. Só um parênteses aqui, né? Na nossa tradição espírita, houve um momento, houve um tempo, em que eu não existia, em que nós, enquanto criaturas, não existíamos. Nós passamos a existir, ainda que como princípios de inteligência, que evoluímos e nos transformamos pela vontade própria em espíritos, a partir do momento da criação. Deus nos criou. E eu não tenho condições de entrar aqui na tradição Vaishnava nesse momento, né? Como se dá essa gênese da criação por Brahman, o Supremo Criador, muito embora Sri Aurobindo, o filósofo que eu trabalho, a tradição indiana, diga que há, sim, um Supremo Criador e que nós seríamos indivíduos espirituais criados, né? Mas não vamos entrar nisso aqui. Talvez um outro estudo mais aprofundado dê para a gente até investigar isso um pouco melhor. Mas só um parênteses, né? Krishna está falando para Arjuna. E no futuro, nenhum de nós deixará de existir. Não. É exatamente isso que nos fala a tradição cristã reencarnacionista. Deus nos criou e nós não morreremos. Nós vamos deixar de existir enquanto espíritos reencarnados no planeta Terra. Isso é existência, isso não é vida. A vida é contínua, perene e nunca vai deixar de existir. A existência corporal, sim, deixa de existir. Mas nós, como diz aqui, nunca houve um tempo em que eu não existisse, nem você, nem todos esses reis. E não vai haver nenhum futuro em que nós deixaremos de existir. Ou seja, Krishna está falando, você está pensando, está se lamentando e não vai cumprir o seu dever de príncipe guerreiro, que você vai matar seus parentes e familiares? Você acha que eles vão deixar de existir? Você acha que você vai conseguir matá-los? É isso que Krishna está falando para nós. No verso 13, Krishna diz o seguinte: assim como a alma encarnada passa seguidamente neste corpo, da infância à juventude e à velhice,
Assim como a alma encarnada passa seguidamente, temporalmente, neste corpo material, da infância à juventude e à velhice, da mesma maneira, a alma passa para um outro corpo após a morte. Da mesma maneira que nós usamos este corpo, que tem a sua trajetória, igualmente a alma passa para um outro corpo após a morte. Essa é a doutrina espírita todinha. Nós temos o corpo espiritual e quando perdemos este corpo, ingressamos plenamente, mais plenamente, conscientemente, no nosso corpo espiritual, que é o perispírito. Isso também é da tradição católica e protestante. São Paulo, apóstolo, já fala, na primeira carta aos Coríntios, do corpo espiritual. Semeia corpo material, ressuscita corpo espiritual. Ressurge-se no mundo espiritual, num corpo espiritual. Exatamente isso que Krishna está falando aqui no verso 13 do capítulo 1 do Bhagavad Gita. Uma pessoa sóbria, diz Krishna, não se confunde com tal mudança. Uma pessoa equilibrada, uma pessoa autoconsciente, não se confunde com a mudança do corpo da criança, do adolescente e do velho. Uma consciência plena não se transtorna com isso. Assim como uma consciência espiritual harmonizada no momento da morte do corpo físico, harmonizada no momento da morte do corpo físico. O momento da morte do corpo físico, para nós espíritos encarnados, é o momento mais traumático da existência de um espírito no mundo. Na infância, no nascimento, na encarnação, a gente mal lembra, não se lembra. A gente sofre para burro quando nascemos aqui, no parto, mas a gente felizmente não se lembra. Mas o momento mais dramático para o espírito que retorna para o mundo espiritual é exatamente o momento da morte do corpo físico. Mas se nós estivermos equilibrados, harmonizados, devotadamente harmonizados, espiritualmente preparados, é isso que Krishna está falando aqui. Uma pessoa sóbria não se confunde com tal mudança de passar de um corpo material para um corpo espiritual. No verso 14, Krishna está fazendo essa preparação para chamar a atenção do Arjuna, dessa indecisão do Arjuna e dessa angústia do Arjuna. No verso 14, Krishna vai falar o seguinte: o aparecimento temporário da felicidade e da aflição, o seu desaparecimento no devido tempo, são como o aparecimento e o desaparecimento das estações de inverno e verão. Angústia e tranquilidade, felicidade e aflição, esses estados de alma que fazem parte da existência espiritual, sobretudo da existência espiritual encarnada no mundo, fazem parte como as estações do ano. São tão naturais quanto as mudanças de estação do ano. Eles surgem, diz Krishna, da percepção sensorial, 5 sentidos, e precisa-se aprender a tolerá-lo. Este estado de felicidade, de aflição, essa alternância de estados de alma, são tão naturais quanto as alternâncias das estações do ano. É preciso equilibrar-se, se preparar, porque como a gente se prepara com as estações, para a mudança das estações do ano, isso na Europa é muito mais sintomático, lá tem estações do ano muito mais distintas, muito mais diferentes umas das outras. O inverno lá é inverno rigoroso, o verão é verão, que atormenta também, principalmente agora. Nós aqui no Brasil não temos tantas distinções, mas isso diz Krishna, isso é natural. Tem que se preparar para isso. É preciso aprender a tolerá-lo. Comentário de Sua Divina Graça Prabhupada. Na adequada execução do dever, a pessoa tem de aprender a tolerar o aparecimento e desaparecimento transitórios da felicidade
e da aflição. Verso 15, continuemos com Krishna. Ó melhor entre os homens. Veja bem a consideração que esse discípulo Arjuna tem. É um espírito evoluído. Lembremos, né? Só porque eu não anotei aqui, lembremos que Jesus, em se referindo a João Batista, o seu primo, um dia perante os apóstolos, falam assim: dos nascidos de mulher, nenhum foi maior que João Batista. Aqui, Arjuna está falando, Krishna está falando para Arjuna: ó melhor entre os homens, quem não se deixa perturbar pela felicidade e permanece estável em ambas as circunstâncias, está certamente qualificado para a liberação. Aquele que não se deixa abalar pela tristeza, nem tampouco se deixa estimular desequilibradamente pelos momentos de felicidade, esse está preparado. Esse é um espírito equilibrado. Essa é uma alma autorrealizada. E, consequentemente, está preparado para deixar este círculo de reencarnações, a samsara. Já é uma alma que está pronta para liberar-se deste ciclo reencarnatório. Não tem mais nada que aprender aqui. Aprendeu a harmonia, aprendeu a enfrentar angústias, depressões e momentos de alegria e de felicidade também. Se desenvolveu o equilíbrio, o autoconhecimento, né? É por isso que nos capítulos seguintes o Krishna vai ensinar como é que a gente desenvolve isso. E isso, porque a gente não vai chegar lá, eu acho, né? Não sei, só se interessarem realmente por isso, como que a gente realiza esta harmonia espiritual. Krishna vai dizer, isso é o yoga. O yoga é o caminho para essa harmonia. Ele não vai falar, eu sou o caminho para essa harmonia, como Jesus falou, né? Mas pelo exemplo. Krishna ditou o yoga. Jesus exemplificou o yoga, né? Essa é uma distinção que eu faço, não é uma distinção histórica, sou eu que faço. Os comentários de Sua Divina Graça Prabhupada. Qualquer um que fique firme em sua determinação de chegar à fase da compreensão espiritual avançada e consiga ter a mesma tolerância nas investidas da aflição e da felicidade, é engraçado, eu gostei muito desse termo de Prabhupada aqui, que consiga ter a mesma tolerância nas investidas da aflição e da felicidade. A gente anseia pela felicidade, né, e tudo faz, segundo Santo Agostinho, para realizarmos essa felicidade, né? E Prabhupada coloca aqui de uma maneira bem equilibrada, né? Olha, tenha equilíbrio suficiente para resistir, inclusive, a essas avançadas da felicidade. Tenha equilíbrio suficiente, autoconhecimento suficiente para resistir equilibradamente às avançadas das aflições. Na certa, é qualificado para a liberação. O que é a liberação, segundo a tradição indiana? É o nirvana, segundo a minha leitura. É a liberação dessa roda. É a realização plena das suas condições espirituais, da autoliberação. Isso é o nirvana, é um estado de espírito, né? Alguém que leve a sério tornar sua vida perfeita, continua Prabhupada, com certeza adotará a ordem de vida sannyasa, é a ordem de vida orientada por Krishna, apesar de todas as dificuldades. Não é brincadeira seguir uma vida assim, nós vamos ver. De um modo geral, as dificuldades são decorrentes do fato de se ter de romper as relações familiares, de abandonar a ligação com esposa e filhos. Mas, se alguém for capaz de tolerar essas dificuldades, seguramente seu caminho para a realização espiritual estará completo. Isso não significa que vai abandonar esposa e filhos, mas esteja preparados para essa perda. Esteja preparado para essa separação. Isto é a vida. Isto ocorre todos os dias, todos os momentos no nosso planeta. Famílias se dissolvem, famílias
se dividem, famílias se separam, familiares se separam, a gente perde entes familiares, a gente perde filhos, perde pais. Isso é a vida, né? Isso não significa que seja um abandono dos deveres familiares, absolutamente. Mas se alguém for capaz de tolerar essas dificuldades, seguramente seu caminho para a realização espiritual estará completo. Da mesma forma, no desempenho de seus deveres como sátria, Arjuna é aconselhado a perseverar, mesmo que lhe seja difícil lutar com membros de sua família ou com pessoas igualmente amadas. Nós temos no Evangelho segundo o Espiritismo um capítulo intitulado Estranha Moral de Jesus, exatamente para explicar essa estranha moral que parece que Jesus está sem noção quando nos ensina isso. Assim como Krishna parece que está sem noção de humanidade ao nos ensinar isso. Mas vamos ver um pouquinho os fundamentos só dessa estranha moral de Jesus, porque o nosso tempo já foi. Eu vou terminar expondo essa estranha moral de Jesus para a gente bater um papo já. Então essa estranha moral de Jesus está no Evangelho segundo o Espiritismo, mas é com base no Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João. Principalmente quando Jesus fala assim para um jovem que chega para ele e fala: mestre, se entusiasma com a pregação de Jesus, os ensinamentos de Jesus, fala assim: mestre, eu quero te seguir. Jesus fala assim: está esperando o quê então? Ele fala: peraí, eu recebi um WhatsApp agora e meu pai morreu. Eu vou lá enterrar meu pai e venho correndo para te seguir. E o que Jesus fala para ele? Enterrar seu pai? Deixe que os mortos enterrem seus mortos. Quer me seguir? Siga-me. Isso para a gente é chocante. Isso para a gente é estranho. E aí ele vai piorando a coisa. Porque isso está no capítulo 8 de Mateus, versículos 21 e 22. Capítulo 10, Jesus vai dizer o seguinte: aquele que não amar a mim e odiar pai e mãe, não é digno de mim. Isso para mim, durante muito tempo, quase minha vida cristã toda, só há bem muito pouco tempo eu consegui assimilar esse ensinamento, principalmente quando eu entendi o sentido que Jesus utilizava nesse verbo odiar, que não tem o mesmo sentido que a gente utiliza hoje, que odiar significava amar menos. Eu não compreendia, não aceitava isso que Jesus falava. Aquele que não amar a mim e odiar pai e mãe, não é digno de mim. Isso para mim chocava por demais. Mas se a gente ler isso assim: aquele que não amar a mim e amar menos seu pai e sua mãe do que a mim, não é digno de mim. Se nós, e eu não anotei aqui, mas vou anotar para a próxima aula, pensarmos que Jesus fala: eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a divisão. Eu vou jogar mãe contra nora, pai contra genro, irmão contra irmã. Isso é estranho para a gente. E aí, ele vai esclarecer, logo, isso está no capítulo 10, versículo 37 de Mateus. No capítulo 12, versículos 48 a 50, ele vai esclarecer. Jesus chegou da pregação dele, da peregrinação dele pela sua região, e aí entrou numa casa de amigos, e a casa estava tão lotada que precisaram abrir o teto para descer um paralítico. Lembram-se dessa passagem? Tanta gente que não entrava mais ninguém. Um paralítico, para ser curado, teve que descer pelo teto. E aí chega um dos discípulos e falou: mestre, sua mãe e seus irmãos... Jesus tinha irmãos sim, Maria teve outros filhos, tá? Sua mãe e seus irmãos estão aqui fora querendo te ver. Você saiu, peregrinou, foi, voltou e não foi dar um alô para sua mãe? E aí Jesus vira e fala assim: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos?
senão aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está no céu. Esta passagem, para mim, esclarece todas as outras em que Jesus se apresenta perante nós, a minha interpretação, como um filho ingrato. Na verdade, isso que ele está dizendo não é digno de mim, né? Este é meu irmão, esta é minha mãe, todos aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está... Ele está fundando aí a família universal. Ele está mostrando exatamente que a condição de consanguinidade familiar no planeta Terra é transitório. Então você simplesmente não pode eleger os seus consanguíneos, seus familiares, seus entes consanguíneos. Se você é realmente cristão, você não pode simplesmente tratar bem os seus familiares consanguíneos e desprezar os seus familiares em Cristo. Então você está pegando para si a sua paixão, porque aí não é amor cristão, aí é paixão. E nós somos apaixonados, nós não sabemos amar cristianamente ainda. Eu e os meus 2 personal obsessors aqui, tá? Por favor, ninguém se ofenda. Nós somos apaixonados pelos nossos filhos, nós somos apaixonados pelos nossos pais, pelos nossos irmãos. Jesus falou assim, vai lá, pergunta para Maria se ela está ofendida com isso que eu acabei de falar. Ela sabe desta realidade, ela me conhece antes de eu frequentar, de eu me abrigar no ventre dela. Ela sabe que a minha doutrina é universal e que Deus, como Pai que ama igualmente a todos, não faz distinção entre justos e injustos, entre bons e maus. Ele faz chover sobre justos e injustos e faz com que o sol se levante todos os dias para bons e para maus. Então, Jonas, você não vai matar seus primos, seus tios, seus avós. Não, você não vai matar. Não seja ingênuo. Né? Ninguém morre. É essa a mensagem do Evangelho de Krishna que eu queria trazer para a nossa reflexão hoje. Vamos dar um alô para as nossas irmãs e nossos irmãos. Eu queria solicitar que nós, né, durante essa semana, eu não sei exatamente o dia, mas que nós, esse grupo de sentimentos já comungados aqui em torno do Cristo, dedicássemos um momento de prece da nossa prática devocional para a nossa irmã Patrícia Ferreira de Urbim, que vai fazer uma cirurgia essa semana. Tá? Depois ela coloca aí a data e hora, que é sempre bom a gente... Isso tem muita força. Tá? Nós não podemos nos esquecer dessa força. Quem? Vamos lá. A Patrícia Ferreira de Urbim fala o seguinte, deixa eu achar aqui, irmão. Qual seria o objetivo de Deus em reencarnar entre nós? Misericórdia. Eu só pergunto para ensinar. Né? Se Jesus fosse Deus, ele veio como a misericórdia encarnada. Nós não estamos entendendo como é que se cumpre a lei de amor, ele veio mostrar.
Mas não é essa a interpretação que eu carrego. Né? Jesus não é Deus, assim como Krishna não é Deus, mas igualmente a cada um de nós, filhos de Deus. A tradição espírita diz isso. São irmãos mais velhos, por quê? Porque vieram preparar o caminho para nós. A Marlene Campos diz o seguinte: Paulo, eu estou muito estranhando a minha mente, o meu corpo, não sei o que tenho, mesmo conhecendo um pouco da paisagem aqui na Terra, pode me ajudar? Ô Marlene, está acontecendo alguma vertigem, irmã? Algum transe consciencional? A sua passagem aqui na Terra, não entendi muito bem o que você quis dizer com isso, mas eu posso te dizer o seguinte: a nossa passagem aqui pela Terra causa estranhamento. Causa estranhamento. Em primeiro lugar, é um aprisionamento. O corpo é a prisão do espírito. Kardec já deixou isso claro quando ele pergunta se o espírito gosta de estar encarnado, os espíritos responderam. Pergunta para um preso se ele gosta de estar preso. Então, o objetivo da encarnação é evoluir, aprender. Aprender como? Reconstruindo aquilo que a gente destruiu em encarnações passadas. Para isso, a gente precisa estar num local apropriado, para a gente reconstruir aquilo que a gente destruiu. Via de regras, essa destruição que a gente provocou é de sentimentos. E para a reconstrução de sentimentos, o local mais apropriado, a condição mais apropriada é junto daqueles cujos sentimentos nós destruímos. A família. Então a família é para isso, para que nós tenhamos condições de reconstruir sentimentos, para sanar sentimentos. Sentimentos que adoeceram, nós reencarnamos no mesmo núcleo familiar para aprendermos a curar-nos e auxiliar os nossos familiares a se curarem igualmente. Esse é o desafio. Então, Marlene, esse é o objetivo nosso. Agora, não é bolinho, não. Não é fácil, não é brincadeira. Isso aqui é um planeta de provas e expiações. Aqui ainda prevalece o mal em comparação com o bem. Ou seja, há mais atos de maldade do que de bondade. Por quê? Porque há mais gente ignorante dessa nossa realidade espiritual do que gente esclarecida dessa nossa realidade espiritual, de espíritos reencarnados para a evolução moral. Então aqui a gente é muito vicioso, aqui a gente é muito egoísta, aqui a gente é muito vaidoso. E isto prejudica as relações familiares, prejudica as relações sociais, prejudica as relações humanitárias, porque isso tudo é fruto do egoísmo. Egoísmo é a doença do ego, a doença do eu. Só interessa eu no mundo, os outros que se exploda. Aos meus filhos, tudo, quando a gente já se sente bonzinho. Aos filhos dos outros, a justiça. Então, a gente tem que analisar a nossa existência nesse planeta aqui, Marlene, desse jeito. Agora, se o seu estado é de perturbação mental e corporal, aí é um problema de saúde biológica ou de saúde espiritual. Tá? Saúde fisiológica é o médico que resolve. Saúde mental e espiritual é Jesus quem resolve. O médico é Jesus. Então você tem que conjugar aí um duplo tratamento. Eu sugiro que você comece imediatamente agora, já, neste momento, comece pelo tratamento espiritual. Como? Orando, Marlene. Tendes guia, diz Santo Agostinho e São Luís na pergunta 495. Chama-nos para vos auxiliar. Tendes guia, tende anjos protetores, tende espíritos protetores. Usa-os como? Pai nosso, ora. Mete seu joelho no chão e ora. Você vai ver que a vertigem passa, que a alucinação passa. Mas procura o médico também, porque pode ter reflexos disso no corpo já, e a gente tem que cuidar. Ao corpo que é do corpo, ao espírito o que é do espírito. A Patrícia diz o seguinte: Paulo, colocando em uma mão os ensinamentos de Kardec e na outra o budismo, Krishna e hinduísmo, quais seriam os pontos convergentes e divergentes? E a comunir os pontos convergentes criando um princípio único?
Patrícia, boa pergunta. O único ponto divergente que eu encontro no hinduísmo, no budismo, e que Kardec já esclareceu, por isso que Kardec diz: o Espiritismo é de todas as eras, o Espiritismo está em todos os tempos da humanidade. Ou seja, o Espiritismo está lá nos Vedas e Vedantas há 6.000 anos antes de Cristo, o Espiritismo está lá na tradição de Zoroastro, no Avesta, de 3.000 anos antes de Cristo. O Espiritismo está lá em 1200, Moisés. O Espiritismo está lá em 1800 antes de Cristo, em Krishna. O Espiritismo está lá em 600 antes de Cristo, em Moisés, em Buda. O Espiritismo está, como a gente viu no começo desse ciclo de encontro aqui, dessa série, na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, na filosofia de Sócrates e Platão. O Espiritismo está em Jesus. Então, o Espiritismo é de todas as eras. A única diferença fundamental que eu vejo entre o Espiritismo, o Budismo e o Hinduísmo é a metempsicose. O que é a metempsicose? É a crença dos nossos irmãos da tradição indiana, ainda e aí inclui o budismo, de que um ser que evoluiu por vontade própria à condição espiritual de ser autoconsciente, portanto, de espírito, possa, por castigo, reencarnar num ser irracional. Isto o Espiritismo já demonstrou ser fisiologicamente impossível. Moralmente, porque é também impossível, por quê? Porque o espírito não regride. O espírito que já avançou à condição hominal, consciencional, ele pode estacionar. A maioria de nós estaciona há séculos, por birra. Não vou. Não perdoo. E você fica estacionado na evolução moral, mas você não regride. O que falam nossos irmãos da tradição Vaishnava é que o espírito pode ser, sim, obrigado a reencarnar numa condição animal irracional. Isso o Espiritismo já refutou. E o Espírito Erasto, na comunicação, no Livro dos Médiuns, a gente não estuda o Livro dos Médiuns, né? Sai todo mundo praticando mediunidade aí sem conhecer Livro dos Espíritos e sem conhecer Livro dos Médiuns, e aí se perde nas fascinações, nas obsessões da vida. O Espírito Erasto já mostrou num capítulo do Livro dos Médiuns, no capítulo que diz assim: mediunidade nos animais. Ele já mostrou que o perispírito dos animais, porque o grau de inteligência dos animais ainda não é de autoconsciência, o perispírito dos animais é, vamos dizer assim, entre aspas, inferior em termos de organização, em termos de depuração material, porque o perispírito é matéria. Os indianos chamam de matéria sutil. Os espíritas chamam de matéria fluídica, mas é matéria. Vamos falar de hoje, analogicamente, matéria no estado quântico. Quem organiza essa matéria perispiritual, ou seja, dá uma constituição de órgãos mesmos, de organismo no nosso corpo espiritual, é a consciência, é o espírito. E os animais não têm consciência ainda de que sabem. Então, tanto que os espíritos falam que a distância, esse aqui ama gato, Patrícia, essa vai bem para o C, ó. A distância entre a evolução dos animais e os homens é a mesma distância que vai de nós, seres encarnados no planeta, a humanidade, a Deus. Essa é a distância consciencional entre nós e Deus, e os animais e nós. Os Espíritos falam isso no Livro dos Espíritos. Então, a consciência do ser humano, por pior que ele seja, e é isso que dizem os nossos irmãos indianos, um homem que é muito maldoso, malvado, cruel, violento, ele pode sim reencarnar num lobo, que é um animal bravo. E ali ele vai sofrer os efeitos da ação malvada, maldosa. Isso é karma. Sofrer os frutos da ação é o karma. O Espiritismo falou, não, isso é impossível. E Heráclito esclareceu por que é impossível. Porque da mesma forma como um animal não pode receber, na sua organização perispiritual, a ligação do campo de ondas eletromagnéticas, do perispírito de um espírito humano. O espírito humano é pleonasmo, portanto. Tá? Mas eu falo aqui
por uma questão didática. Assim como o perispírito do animal encarnado não é capaz de suportar, Heráclito fala isso, não é capaz de suportar, pode morrer. Um animal, se um espírito tenta ligar o seu perispírito ao perispírito do animal, Heráclito fala, não dá. Da mesma forma, e aí sou eu que estou dizendo, tá? Não é o Erasto. Da mesma forma, não dá para comparar o perispírito de um homem malvado, maléfico, cruel, genocida, com o espírito de um lobo, perispírito de um lobo. Não dá para comparar. Então, não daria para colocar, emergir, fazer vincular, fazer vingar uma encarnação dessa. Então, a metempsicose é um equívoco das tradições indianas, ainda das tradições hinduístas, que o espiritismo pode, se isso for importante para as tradições hinduístas, para a modificação do sentimento moral, porque o que interessa é modificação moral. Né? Detalhes técnicos, detalhes de interpretação da criação, detalhes de interpretação da vida, detalhes da interpretação da vontade de Deus, são detalhes. O que interessa é a modificação moral. Então, Kardec diz, o espiritismo não vai ser a religião universal, mas serve de base para lançar luzes sobre os princípios de todas as religiões. Então, pontos convergentes, Patrícia, eu entendo que todos os ensinamentos morais do hinduísmo e do budismo são convergentes com os ensinamentos morais de Jesus segundo o espiritismo. A divergência é o conceito de karma imutável, que a tradição Vaishnava também fala, não, o karma não é imutável, não. Algumas vertentes do hinduísmo falam, o karma é imutável. A tradição Brahmani, por exemplo, fala o karma é imutável. Então, isso eles usaram maleficamente para impor condições sociais degradantes, infringir direitos humanos na Índia por conta dessa imposição de karma imutável. Mas a tradição Vaishnava diz, não, o karma não é imutável, não. Então, eu vejo de divergência só realmente a condição da metempsicose. A Andréia diz o seguinte, não se transtorna, depende da morte e da crença. E as mortes abruptas, as mortes inesperadas, como um tiro, atropelamento, ela está falando aqui da volta do espírito para o mundo espiritual. Claro que se transtorna. Transtorna sim, André. Fazia tempo que eu não falava com você ao vivo, né, André? Se transtorna sim. Quem está dizendo o que Prabhupada, o que o Bhagavad Gita está dizendo e que diz a tradição espírita também o espírito que se prepara para morrer. O budista faz isso. Nesse livro aqui, que a gente vai estudar um pouco também, neste livro aqui, o livro tibetano do viver e do morrer, Sogyal Rinpoche ensina, mostra para a gente que os monges tibetanos, monges budistas tibetanos, mais velhinhos, eles se preparam para morrer. Ele percebe que está chegando o momento do desencarne, ele senta em meditação e prece e avisa os discípulos, fala, eu vou cobrir aqui com esse meu manto e vou embora. Depois de 3 dias só que eu desencarnar, que vocês mexam no meu corpo. Então, é essa pessoa, é esse espírito que não se transtorna com a morte. Como André Steinberg está colocando aqui, depende da morte e da crença. O suicida, o atropelado, o que é morto por homicídio, sem dúvida nenhuma que toma um susto infeliz. E nem percebe, às vezes, que faleceu, que morreu. O corpo. Porque, de fato, o espírito não morre. Esse é o maior drama da maioria das pessoas, André. A maioria das pessoas que não tem uma crença na sobrevivência da alma, que não tem um conhecimento de que a personalidade muda muito pouco depois da morte do corpo, que o caráter muda nada com a morte do corpo, a personalidade muda um pouco, porque a personalidade são os nossos traços mais superficiais, né, de persona, como nós somos. O caráter são traços profundos, isso segundo a filosofia de Immanuel Kant, tá? Não é da psicologia, da psicanálise, na qual você é especialista. Então, a nossa personalidade muda muito pouco depois da morte do corpo. Então, as pessoas com uma morte abrupta se transtornam, sim, ficam perdidinhas. Por isso que é importante nossas preces em direção a elas. Por isso, porque isso vai auxiliando-as no entendimento de que já não pertencem mais ao mundo dos encarnados.
Sua consciência continua, desde que ele não dê um tiro na cabeça, desde que ele não se envenene, desde que ele não se enforque, desde que ele não se suicide. Porque aí a consciência fica absolutamente transtornada pelo remorso. Nós falamos muito isso já nas aulas sobre o suicídio. Muito obrigado, Andréia. Prazer em revê-la. A Heloísa Vieira dos Santos: somos espíritos sempre no corpo e fora dele. Isso é fato. O problema, Heloísa, é a gente viver assim, com essa consciência. O próprio apóstolo Paulo sabia, que nos ensinou muito disso. Já dizia: se eu sei que eu sou espírito, por que eu não dirijo no trânsito? Vou falar lá da Marginal Tietê, morei muitos anos em São Paulo. Por que eu não dirijo na Marginal Pinheiros, na Avenida 9 de Julho, subindo a Rebouças? Porque eu não, se eu sei que eu sou um espírito, por que eu não dirijo como um espírito? Por que eu não me relaciono com as pessoas como um espírito? Eu vou falar mais. Se eu sei que eu sou um espírito reencarnado, por que eu não vivo? Por que eu não ando como um espírito reencarnado, com consciência de que daqui a pouco eu estou deixando esse corpo, com consciência que daqui a pouco eu estou deixando essas relações superficiais, sociais, familiares, humanas, e dou mais valor ao que eu vou levar, que são os meus sentimentos? Porque eu não cuido mais, Sócrates falava isso, tolo é o homem que cuida mais do que ele tem do que ele é. O homem sábio cuida mais dele, espírito, por isso ele é. Tudo o resto ele tem e perderá no momento da morte. Muito obrigado, Heloísa. Espíritos evoluídos, diz a Andréia, como Cristo, espíritos iluminados, sim, acredito que estão preparados. Não, Andréia, a coisa é mais simples. Eu recomendo a você esse livro, Tibetano do Viver e do Morrer, porque esse Sogyal Rinpoche é um acadêmico, ele mora nos Estados Unidos e é um monge tibetano, budista tibetano. Ele mostra que no livro Tibetano do Viver e do Morrer, as pessoas dessa tradição se preparam para morrer. E dá para a gente fazer isso aqui, na nossa tradição católica, protestante. O meu sogro, pai da Dil, desencarnou há 10 ou 15 anos, Dil. 15 anos o meu sogro desencarnou. Meu sogro era muito católico. E ele desenvolveu um câncer que tratou durante alguns anos. Durante esses anos, a vida inteira dele, ele tinha o horário dele de ler a Bíblia e de orar, fazer suas orações, de Pai Nosso e Ave Maria. Durante o câncer, ele utilizou o tempo mais de recuperação, de tratamento que ele tinha, para intensificar a sua prática devocional. 2 meses depois de desencarnado, um dia ele falou para mim, pouco tempo antes dele desencarnar, ele falou: Paulo, eu tenho certeza que Deus permite que a gente passe essa dor, esse sofrimento todo que eu estou passando, que é para a gente pensar, refletir sobre as burradas que a gente faz de excessos na vida. 2 meses, menos de 2 meses depois que ele já tinha desencarnado, ele desencarnou com um câncer terminal, duro, doído, num estado consciencial bastante prejudicado, mas menos de 2 meses depois já estava se comunicando com a Dil, em sonho. Já tinha vindo mostrar-se desperto e continuava o seu tratamento lá. 6 meses depois ele já veio se comunicando com a Dil novamente, em sonho, já sorrindo e falando que estava estudando. Mandou até um recado bem honroso para mim na época. Então, dá sim, Andréia, para a gente se preparar. Mas a gente precisa abandonar um pouco as nossas convicções materialistas. Não tenha dúvida disso. É renúncia. É renúncia. Para substituir valores. Isso você nos ensina sempre como é que a gente faz, através da ética, né? Através da devoção, através da prática devocional, que é meditação e prece, recolhimento e prece, a gente se prepara. É isso que fazem os monges tibetanos budistas. A Patrícia diz o seguinte: de acordo com os hindus, Krishna é o 8º avatar de Vishnu, ou seja, é considerado um Deus, a suprema personalidade. Se ele é o 8º avatar, quem são os 7 anteriores? Aí você vai ter que pesquisar, Patrícia, porque eu não mergulhei nesse aprofundamento dessa tradição. Eu me interesso mais pelos sentidos do conteúdo, dos ensinamentos. A tradição, a história, as lendas, isso eu não me interesso. E qual associação podemos fazer desse conceito dentro do Espiritismo? Aí sim. Eu não sei, não há nenhuma informação
de encarnações anteriores de Jesus. Eu sei que a tradição Vaishnava tem ensinamentos sobre as encarnações anteriores, tanto as anteriores de Krishna quanto posterior. Isso tem. Mas dentro da tradição cristã e, sobretudo, espírita, não tem. Me parece que Jesus nunca teria encarnado aqui na Terra. Jesus, isso dá para deduzir. Isso dá para a gente deduzir. A evolução do Espírito Jesus, governador, criador, manipulador da massa que virou o planeta e tutor moral dos profetas anteriores que ele enviou para preparar o terreno para a sua vinda, me parece que ele não tinha nada que fazer aqui. Nem antes, nem depois da sua encarnação há 2000 anos atrás. Então, fazer uma relação desse conceito dentro do Espiritismo não dá para fazer, porque nós não temos informações e eu não acredito que tenha havido encarnação de Jesus antes de 2000 anos atrás e nem acredito, como os nossos irmãos católicos e protestantes acreditam, que ele vai voltar, seja na forma de um corpo humano, seja só numa forma do corpo sublimado espiritual. Então não tem relação com isso. Isso é uma tradição exclusivamente do sistema filosófico e religioso reencarnacionista e da tradição indiana. Tá? O Jorge Chevran diz o seguinte: um abraço, Jorjão. Temos que estar muito preparados para a consciência que passamos do estado corpóreo para o estado de espírito, sem dúvida. Para entendermos a transição de matéria para espírito, é preciso que vivamos como espírito. É isso mesmo, Jorge. Acabei de falar que São Paulo nos concita a isso. Boa lembrança, Jorge. É isso mesmo. Sócrates falava como Jorge aqui. Filosofar é preparar-se para a morte. Investigar o que somos, de onde viemos, o que estamos fazendo aqui, para onde vamos, isso é filosofar. Isso é investigar o estado consciencial. Pré-encarnação, durante a encarnação e pós-encarnação. Isso é preparar-se para a morte. A Juscelia, mesmo Jesus tendo fundado a família universal, o amor cristão, ele deixa claro que o amor, nenhum aqui na matéria supera o amor que devemos ter a Deus. Perfeito? Ou seja, as coisas que dizem respeito à vida espiritual. Exatamente, Juscelia. Por quê? Porque ele conhece a nossa relação, entre aspas, de amor. Ele veio dar exemplo do amor, mas na sua realização plena. E ele sabia das nossas limitações. E ainda presentemente nós somos limitados na imitação do Cristo. Por quê? Porque amar, como ele nos exemplificou, muitíssimo poucas pessoas, muitíssimo poucos espíritos que reencarnaram no planeta, exatamente para dar continuidade a essa exemplificação de Jesus. Existiram muito poucos. Então, e nunca, jamais, como você coloca aqui, nada superará o amor do Pai. Por quê? Porque o amor do Pai é a expressão máxima, como diz Santo Agostinho, da gratuidade, que é a graça, a doutrina da graça. O amor do Pai, o amor de Deus se manifesta originariamente na graça, na doação gratuita, na criação universal, absolutamente sem motivo algum, sem carência nenhuma. Se a gente imaginar alguma carência da parte de Deus, nós matamos Deus, ele não é mais Deus. Quem é carente somos nós. Por isso que Jesus fala, nada nos separará do amor de Deus. Por quê? Porque é o amor de Deus que nos sustenta. E a todas as criaturas, e a todo o universo. Nós vivemos imersos, mergulhados no amor de Deus, que é uma força, não é um sentimento tacanho, um sentimento passional como o nosso amor, meu amor ainda é. Não, nós não compreendemos ainda o amor de Deus, porque o amor de Deus sustenta toda a sua obra, e toda a sua obra é o quê? Tudo o que é, ou seja, tudo que se encontra no mundo do ser é obra de Deus. Por isso que Jesus afirma, como bem nos lembrou a Juscelia aqui,
Nada pode superar nem nos separar do amor de Deus, porque o amor de Deus é que sustenta a vida. Obrigado, Juscelia. Elevadíssima reflexão essa sua. O Henrique Marçal, um abraço, Henrique. Como é reconfortante ouvirmos ensinamentos que parecem distantes, conheço pouco, mas que se assemelham tanto com o que aprendemos e acreditamos no Espiritismo. Pois é, Henrique. A maioria dos adeptos do Espiritismo desconhece esses ensinamentos e ignoram a própria recomendação de Kardec. Kardec coloca no final da organização, ele fala, olha, todo mundo que se diga espírita tem que ter uma biblioteca espírita. Uma biblioteca básica para a compreensão do Espiritismo, diz Kardec. E essa biblioteca básica, ele escreveu um catálogo de livros básicos, fundamentais para todo mundo que se diga estudante do Espiritismo, e muito mais para aqueles que se dizem estudiosos do Espiritismo, que tentam ensinar e divulgar o Espiritismo, seja de que maneira for, escrevendo ou palestrando, tem que conhecer esse catálogo racional para uma biblioteca básica espírita que o Kardec nos orienta. E entre esses livros tem lá livros oriundos dos Vedas e dos Vedantas indianos, como é a tradição do Bhagavad Gita. Então a gente não conhece nem Kardec, Henrique. A gente não conhece nem Kardec, infelizmente, e sai aí fazendo palestra pelo mundo, infelizmente. Por quê? Porque eu já ouvi de um irmão, presidente de um centro espírita, que não suporta ouvir falar em hinduísmo. Ou seja, ele não conhece nem o Espiritismo de Kardec. Obrigado, Henrique. Madalena Bulhões. Estava com saudade de você, Madalena. Achei que tivesse feito alguma coisa para você, que você sumiu da nossa vida. Um abraço, querida. Sinto falta e saudade de algo que não sei o que é, mas sinto falta muito estranho. Isso é reminiscência. Lembra de um... Pega uma música, Madalena, para você curtir hoje à noite. Uma música do Legião Urbana, que se chama Índios. Linda, maravilhosa, é a minha música preferida, das 100 preferidas que eu tenho, do Renato Russo. Essa música se chama Índios. É maravilhosa mesmo, eu adoro essa música, é a minha preferida, do Legião Urbana. E essa música, o Renato Russo fala assim, num trecho: e é só você que tem a cura para o meu vício de insistir nessa saudade que eu sinto de tudo que eu ainda não vi. É exatamente isso que você está falando. Só você tem a cura para o meu vício de insistir nessa saudade que eu sinto de tudo que eu ainda não vi. Como é que você pode ter saudade de algo que você não viveu ainda? A não ser que você tenha vivido no passado das reencarnações e não se lembre, porque o cérebro não permite. É isso, Madalena. É saudade de um passado que a gente não se lembra e de um futuro que a gente está construindo. É isso aí. Um abraço, minha irmã. É muito estranho, mas mergulhe na meditação em preces. Mergulhe diariamente, comece a exercitar isso, recolhimento em preces, que você vai tendo esclarecimentos e apaziguando essa saudade por parte do seu espírito protetor. Tem que ser meditação em prece. Senão aí a gente faz meditação, sai do corpo, recebe o genésio, pensando que está recebendo Jesus. Aí nosso estado vai ficar pior. Não faça meditação sem preces. Um abraço, Madalena. O Reginaldo Marques fala o seguinte: um abraço, Reginaldo. Eu tenho cuidado com o que eu aprendo com os ensinos da doutrina espírita, que fico cauteloso em tentar explicar a todos o quanto é maravilhoso, e salvou minha vida, a doutrina espírita. Mas procuro vivenciar com mais sabedoria e responsabilidade minha vida. Aprendi que o exemplo vale mais que as palavras, sem dúvida nenhuma. Nós aprendemos. Jesus falou muito pouco perto do que ele sabia. E comparativamente ao que ele falou, ele mais viveu. Então ele é um modelo para mim por conta disso. Ele mais viveu do que falou. Ele mais exemplificou do que falou. E tudo que ele falou, ele exemplificou. Sobretudo, como aprender a amar. Foi esse o objetivo principal que ele veio aqui fazer. Nos ensinar a amar. Através do perdão, através da misericórdia, através da piedade. São passos que a gente vai dando até alcançar a força máxima que é divina,
do amor. Por isso que ele fala, o amor cobre a multidão dos nossos dramas, o amor cobre a multidão dos nossos pecados, dos nossos equívocos, o amor cobre a multidão dos nossos transtornos, o amor cobre a multidão dos nossos sofrimentos e das nossas dores. Muito obrigado, Reginaldo. Dulce Alencar Leite, um abraço, Dulce. Dulce está lá nos Estados Unidos, meu Deus. Antes eu achava que a preparação da minha mãe para morrer era algo mórbido, agora entendo que ela tinha verdadeiramente aprendido o sentido da vida. É porque a gente é tão filosoficamente despreparado, religiosamente tão despreparado, que tudo que a gente faz é para fugir da morte. E é a maior insanidade isso, porque nada que nós façamos é capaz de nos permitir livrarmos da morte. A morte é um fenômeno natural, absolutamente natural, humano. O que a gente precisa fazer é se preparar para ela. E se preparar com urgência, porque ninguém sabe a hora que ela vem. Então nós temos que estar preparados a todos os momentos. Essa é a função das religiões divinamente inspiradas, Dulce. E não tem nada de morbidez nisso. Mas a maioria das pessoas pensa como você. Eu não assisto filme que fala de morte. Eu não assisto filme que fale de sofrimento. Fuja disso. Você vai fugir do sofrimento? Você vai conseguir fugir da morte? Não. Então, conheça o mecanismo da vida, do qual, inexoravelmente, faz parte o mecanismo da morte. Mas é só um mecanismo, é só um trecho, só um pedaço da vida. A morte não é a vida toda. A morte é uma parte muito importante, porque nos ensina muito. Mas não é a vida. A morte não é a vida. A morte faz parte da vida, como todos os demais atos de vida, como todos os demais momentos da vida. A morte é só um momento, que não dura nada. Dura o tempo que a gente decidir que ele vai durar. Só isso. Mas para isso a gente chegar nessa conclusão, a gente precisa ter conhecimento, precisa se preparar. Um abraço a você, Dulce. Você vem sugerindo uns estudos para nós aí, e eu vou passando por cima, né? É tanta coisa, Dulce, mas insista para eu me lembrar. Eu estou com uma série de trabalhos realizando e realmente não tenho tido condições de me preparar melhor para os nossos estudos aqui. Peço perdão a você, tá? A Patrícia Givin diz o seguinte: se Jesus nunca reencarnou, de onde vem tanta sabedoria e evolução? Teria sido adquirido em outras moradas, já que na casa do Pai há muitas moradas? Não tenho dúvidas disso, Patrícia. Jesus realizou a mesma trajetória que todos nós. Foi criado como um princípio de inteligência simples e sem nenhum conhecimento, mas dotado da capacidade universalmente atribuída, doada gratuitamente pelo Criador a todos nós, que é a vontade. É uma questão de tempo só. Jesus foi criado num tempo muito anterior a nós, espíritos que estamos aqui no planeta Terra. Agora, ele já encarnou em outros planetas, se é que tem carne nos corpos de outros planetas. Você entendeu? Então não dá para falar reencarnou. Agora parece que estão achando um planeta parecido com o nosso, uma atmosfera parecida com a nossa, que é capaz de abrigar vida biológica como a nossa. Agora, há infinitas moradas na casa do Pai. Deve haver planetas com corpos semelhantes aos nossos, mas precisa desse corpo para evoluir? Nós precisamos. Espíritos da nossa faixa evolutiva. Jesus não precisa mais. Jesus já é espírito puro. Jesus já é espírito juntado, unido sentimentalmente com Deus. Mas que ele teve existências da mesma forma como nós estamos tendo, sem dúvida nenhuma. Senão o exemplo dele para nós não valeria nada. Não é assim? Se ele não tivesse a experiência que nós precisamos passar, o que ele iria ensinar para nós? De que valeria a experiência dele? Como que ele transmitiria amorosamente, profícua e eficientemente a sua experiência para nós, se a nossa vida fosse completamente diferente da dele? Não é? Aninha, Cláudia Neves, que bênção poder falar com você, querida. Que notícia linda saber que nada nos separa do amor de Deus. É isso que nós precisamos. Não adianta, por mais entristecido que você esteja, por mais revoltado que você esteja, por mais angustiado que você esteja,
O amor de Deus nos agasalha, o amor de Deus nos sustenta. É só prestar atenção. Mude o seu olhar, mude a direção do seu ouvir, mude a direção do seu sentir, e você vai perceber o amor de Deus te agasalhando. É isso, não é, Aninha? A avó Meire, desde pequena achava, sempre dizia que ia morrer. Com 80 anos levava cada bronca. Para de falar de morte, menina. Pô, falava que ia morrer com 80 anos, eu falava que ia morrer com 40, avó Meire. Estou aqui amargando ainda mais 20 anos, que eu vou fazer 60. Né? Todo mundo falava que no ano 2000 o mundo ia acabar, não era? Graças a Deus não acabou, e nós estamos aqui aprendendo a voltar para a nossa verdadeira morada. E é isso que eu agradeço. Agradeço a participação, agradeço o coração amoroso que todos vocês e todos os irmãos nos dedicam aqui, de coração, por todos nós. A bênção de nosso Senhor Jesus, o Cristo de Deus, ilumine todos os nossos corações e nos dê abundantemente, que nós estamos precisando, a sua paz. Fiquem com Deus e até todos os momentos nessa nossa trajetória. Que Deus os abençoe.